Gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quinta-feira, 21 de junho de 2001. Boa noite. 4 bilhões de reais para combater a seca. O dinheiro foi liberado hoje pelo governo e vai ajudar 1.000 municípios. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos aos destaques desta quinta-feira aqui na Voz do Brasil. Governo anuncia medidas para conter o crescimento da taxa do dólar no país. As escolas públicas brasileiras vão ganhar 10.000 quadras de esporte. O anúncio foi feito hoje durante o lançamento do programa Esporte na Escola. E nós vamos conversar daqui a pouco com os ministros Paulo Renato, da Educação, e Carlos Melles, do Esporte e Turismo, sobre o programa Esporte na Escola, que foi lançado hoje pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Paulo Renato e Carlos Melles são os nossos entrevistados de hoje. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique garantiu que vai acabar com a indústria da seca no país. Para isso, o governo tomou hoje várias medidas, como informa o repórter Arthur Filho. Acabar com a indústria da seca. Este é um dos objetivos anunciados hoje pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao liberar 4 bilhões de reais para combater a seca em 1.000 municípios brasileiros. De acordo com o presidente, o assistencialismo, a exploração política e os desvios de recursos, como acontecia no passado, acabaram. Pois bem, dessa vez, a indústria da seca não vai prevalecer. Nós vamos pôr um fim a essa indústria da seca e este fim vem sendo feito já. Antecipando o período mais crítico da seca, o governo anunciou várias medidas para combater o problema. De imediato, serão distribuídas cestas de alimentos e os carros-pipas levarão água à população. Por um determinado período, as pessoas atingidas pela seca receberão os benefícios de Bolsa Escola, no valor de R$ 60 e uma cesta básica, e as dívidas dos agricultores serão renegociadas. Os alunos da rede pública de ensino vão ser atendidos no período de férias com merenda, e os integrantes do programa Saúde na Família serão atendidos com a distribuição de kits de medicamentos básicos. Já as medidas que vieram para ficar, os agricultores que perderam a safra receberão seguro-renda, num valor de meio salário mínimo. 2,5 milhões de crianças e suas famílias serão beneficiadas com o programa Bolsa Escola, além de outras medidas como saúde e saneamento, recursos hídricos e benefícios da Previdência e Assistência Social. De Brasília, Arthur Filho. O governo federal vai construir 10.000 quadras de esportes nas escolas públicas de todo o Brasil. A afirmação foi feita hoje pelo presidente Fernando Henrique Cardoso durante o lançamento do programa Esporte na Escola. Repórter Corban Costa. Beneficiar cerca de 36 milhões de alunos do ensino fundamental das escolas públicas do país, com a construção de quadras poliesportivas, distribuição de material esportivo e capacitação de professores, além de acabar com a evasão escolar e afastar as crianças das drogas. Estes são os principais objetivos do programa Esporte na Escola, lançado pelo presidente Fernando Henrique nos jardins do Palácio da Alvorada. O programa é uma parceria dos Ministérios do Esporte e do Turismo e da Educação, com um investimento para este ano de mais de 234 milhões de reais. Até 2003, serão investidos mais de 1,270 bilhões de reais. Nesta primeira fase, apenas as escolas com mais de 500 alunos serão beneficiadas. A previsão dos técnicos do governo é de atingir mais de 1.500 escolas este ano. Durante o discurso, o presidente Fernando Henrique elogiou o programa e destacou que o governo pretende construir mais de 10.000 quadras de esporte nas escolas públicas. De Brasília, Corban Costa. O presidente Fernando Henrique chegou há pouco no Paraguai, onde vai participar amanhã da 20ª reunião de cúpula do Mercosul. Do Paraguai, o repórter Nelson Mota Gomes traz mais informações. O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou no final da tarde aqui em Assunção, no Paraguai. Amanhã ele participa no Yacht Club Golf Paraguaio da 20ª reunião da cúpula do Mercosul, que além do Brasil contará com a presença dos chefes de Estado da Argentina, Paraguai e Uruguai, além de Chile e Bolívia, países associados ao bloco. O Brasil participa do encontro para reforçar a união do Mercosul nas negociações para a implantação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, e também para discutir uma revisão à tarifa externa comum nos setores de informática e de bens de capital.
De Assunção, no Paraguai, Nelson Mota Gomes. Agora à noite, Fernando Henrique participa da abertura do Fórum Brasil, que será realizado na Embaixada do Brasil, no Paraguai. Políticos, empresários e a sociedade se reúnem na próxima segunda-feira em Porto Alegre para discutir a importância da educação para a cidadania. Segundo o vice-presidente Marco Maciel, sem o exercício da liberdade, não pode haver educação liberal. Maciel vai participar do Congresso A Revolução na Educação. Na avaliação do vice-presidente, a educação deve libertar o homem da ignorância e dos preconceitos, para que ele possa exercer sua liberdade, fazer suas próprias escolhas e ter aspirações e esperanças. O programa Esporte na Escola, lançado hoje, se traduz numa das maiores prioridades, tanto do Ministério do Esporte e Turismo quanto do Ministério da Educação. E é por isso que nós vamos conversar agora com os ministros Paulo Renato, da Educação, e Carlos Melles, do Esporte e Turismo. E vamos começar com o ministro Carlos Melles. Ministro Melles, boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, vocês da Voz do Brasil. Boa noite, ministro Paulo Renato. Ministro, primeiramente gostaríamos que o senhor nos dissesse o que é o programa Esporte na Escola. A essência desse programa é atender na formação, na construção de uma nova vida de 36 milhões de crianças poderem novamente, através da educação física, fazer a prática esportiva nas escolas. Esse é o fundamento do programa. Nós somos 36 milhões de crianças de 7 a 14 anos, temos 165 mil escolas, iniciaremos pelas escolas com mais de 500 alunos, não só fazendo com que tenham monitores, coordenadores da prática esportiva, material esportivo, é uma parceria do Ministério da Educação, do Ministério da Esporte e Turismo e com todos os outros ministérios parceiros nesse assunto, mas eu diria que é um novo tempo para um novo Brasil, esporte como responsabilidade social e com cidadania. E todas as escolas públicas vão poder participar, ministro? Sula, querida, 165 mil escolas aproximadamente públicas, estadual e municipal, poderão participar. Obviamente nós não conseguiríamos construir quadras, espaços esportivos em todas de uma vez só. Então nós optamos para fazer um programa que, primeiramente, atingisse 60% dos alunos nas escolas acima de 500 alunos. São mais ou menos 20 mil escolas, metade tem quadra, metade não tem quadra, em princípio, até 2010. Mas pela velocidade, pela adesão dos governadores, enfim, por todos os prefeitos, eu tenho a impressão que esse programa antecipa muito o seu objetivo. E qual é o objetivo principal do programa, ministro? Formar atletas ou colocar o jovem diante de uma outra realidade, diante da cidadania de que ele tanto precisa? O objetivo principal do programa, Ayrton, é a massificação, a democratização de 36 milhões de crianças, entrar o esporte como uma ação educativa. Obviamente, a consequência disso vai ser um Brasil potência olímpica. E o programa Esporte na Escola começa a funcionar para valer a partir de quando, ministro? Sula, começa a valer a partir de agosto de 2001. Obviamente, nós vamos fazendo o projeto piloto, 10 mil espaços esportivos agora até 2001, mas serão aproximadamente 2.500 escolas que entrarão nesse primeiro projeto, nesses primeiros 6 meses, e depois alencaremos a partir de 2002 todas as escolas públicas do Brasil. Ministro, e as escolas brasileiras têm condições de executar um projeto desse tamanho, dessa natureza? Tem, Ayrton, tem pelo seguinte. Primeiro, todas elas são organizadas com o Conselho de Pais e Mestres. Segundo, nós vamos dar a infraestrutura. Terceiro, nós vamos ver se a prefeitura ou o estado paga a monitoria, que é uma coisa barata, relativamente barata. Então, fornecendo o espaço físico, fornecendo o material esportivo, tendo o coordenador, a Associação de Pais e Mestres conduzirá um programa e ele é uma vontade nacional. Vai ser muito fácil fazer com que isso aconteça. E agora nós vamos também conversar com o ministro Paulo Renato Souza, da Educação. Ministro, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil e muito especialmente ao meu amigo ministro Carlos Melles. Ministro Paulo Renato, o que representa para a educação fundamental o programa Esporte na Escola? O esporte na escola tem um profundo sentido educacional. A educação física e o esporte na escola cumprem uma tarefa, um papel educacional muito importante. Promovem o trabalho em equipe, ensinam o respeito aos outros, ensinam a noção de uma competitividade sadia. E eu acho que o esporte na escola é fundamental para afastar as crianças das drogas, da violência na escola, mas também para aumentar a concentração da criança, do jovem. Eu acho que a criança e o jovem que pratica esporte têm um desempenho escolar melhor. Ministro, a obrigatoriedade da educação física significa o que nesse projeto Esporte na Escola?
Eu acho que nós estamos apenas reforçando algo que já estava na legislação. A educação física é obrigatória na escola. É uma parte fundamental do currículo. Nós temos, inclusive, os parâmetros curriculares nacionais que definem como tratar a educação física na escola. Agora, isto estava sendo mal interpretado em muitos casos por estados, municípios, por isso nós baixamos essa portaria reafirmando a obrigatoriedade da educação física na escola. E esse projeto, então, ministro, beneficia tanto a área de educação quanto a área do esporte? O projeto Esporte na Escola tem dois objetivos muito claros, paralelos e complementares. De um lado, melhorar a educação. Esporte na escola melhora a educação. De outro lado, melhorar o desempenho esportivo do nosso país. Isto, a longo prazo, vai fazer realmente do Brasil uma potência esportiva, uma potência olímpica. Bem, ministro Paulo Renato, muito obrigada por sua participação aqui na Voz do Brasil e uma boa noite. Boa noite a todos os ouvintes e um grande abraço ao meu amigo Carlos Melles. Ao ministro Carlos Melles, boa noite também. Obrigado pela sua entrevista aqui. Eu que agradeço, um grande abraço, obrigado a você e a Sula. Boa noite, ministro Paulo Renato. Agora em Brasília são 7h11. Acompanhe no próximo bloco. O projeto Alvorada leva água e esgoto para 69 municípios. Os convênios foram assinados hoje pelo Ministério da Saúde. Nós voltamos em seguida. Atenção, professor da escola pública. Termina amanhã o prazo para que você indique ao MEC o livro didático que vai adotar no ano que vem. O prazo, que venceria na última sexta-feira, acabou sendo prorrogado até amanhã por causa dos últimos feriados. Mas a partir de amanhã o prazo estará definitivamente encerrado, tanto para a postagem dos formulários nas agências dos Correios, quanto para a escolha via internet. Este ano estão sendo encomendados os livros didáticos de 5ª a 8ª série. E também os da primeira série do ensino fundamental. 260 diferentes títulos foram colocados à disposição dos professores para que eles possam indicar os mais adequados às suas turmas. Para isso, os professores recebem o Guia do Livro Didático, relacionando as obras recomendadas por uma comissão de especialistas do MEC e com a indicação das melhores. A partir da escolha feita agora, o MEC calcula distribuir em 2002 mais de 120 milhões de exemplares do livro didático e dicionários. E a herança dos nossos filhos, bem maior no coração, é garantir um bom futuro e investir na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio Brás. Economia. O Banco Central tem mais 10 bilhões e 800 milhões de dólares para conter o crescimento da taxa do dólar no país. O anúncio foi feito hoje. O repórter Daniel Lima tem os detalhes. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, anuncia medidas para reverter a alta do dólar e tranquilizar a economia. São 10 bilhões e 800 milhões de dólares a mais. 2 bilhões vão ser sacados junto ao FMI, mas 1 bilhão e 800 milhões de dólares que iriam ser devolvidos ao fundo no final do ano não vão ser mais, e o Banco Central prevê ainda o lançamento de mais 1 bilhão em papéis da República no exterior, elevando para 7 bilhões de dólares as captações este ano. 1 bilhão e 800 milhões virão de empréstimos de organismos internacionais como o Banco Mundial. Ações de empresas como Embraer, Petrobras e Vale do Rio Doce também vão ser vendidas ao mercado. Além disso, o Tesouro Nacional não vai mais comprar dólar no mercado interno e nos próximos dias outras medidas vão ser anunciadas, como modificações na PIS/COFINS para baratear as exportações e a prorrogação da CPMF, mas sem prejudicar o mercado de capitais. De Brasília, Daniel Lima. Os primeiros efeitos do anúncio feito hoje pelo presidente do Banco Central, Armínio Fraga, já foram sentidos pelo mercado de câmbio. O dólar teve a maior queda do ano, chegando a uma redução de 3,52% em relação à cotação de ontem. A moeda americana fechou hoje a 2,379 para a compra e 2,381 para a venda. E o ministro Pedro Malan anuncia amanhã medidas de reestruturação dos bancos federais. A ideia é tornar as instituições financeiras mais competitivas. O projeto Alvorada liberou mais 15 milhões e 600 mil reais para investimento em água e esgoto para 3 estados brasileiros. O convênio com os municípios foi assinado hoje pelo ministro da Saúde, José Serra. Repórter Gustavo Mariani.
69 municípios, sendo 40 amazonenses, 11 goianos e 18 paranaenses, foram contemplados com verba conjunta de 15 milhões e 600 mil reais para aplicação em saneamento básico. A liberação da verba faz parte do projeto Alvorada e o convênio do Ministério da Saúde com os municípios beneficiados foi assinado pelo ministro José Serra, que comentou a importância social do programa. Nós estamos voltados para os municípios mais carentes do Brasil. Agora mesmo, um prefeito do município do Paraná me disse que é o de maior mortalidade infantil do estado e um dos maiores do Brasil. Nós estamos atacando exatamente esse problema, né? É uma escolha baseada em indicadores das Nações Unidas, o Índice de Desenvolvimento Humano, os de mortalidade infantil do IBGE e os próprios indicadores construídos pela FUNASA. Nós estamos investindo nos municípios mais pobres do Brasil para as populações mais carentes. Com o saneamento adequado, os municípios podem, segundo o Ministério da Saúde, reduzir em 80% dos casos de febre amarela e paratifoide. De Brasília, Gustavo Mariani. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba do INCRA, destinada à compra de material de construção, alimentação, insumos, sementes e outros itens indispensáveis para o início produtivo dos assentamentos. Esses recursos são liberados pelos bancos oficiais e aplicados por meio das associações de assentamentos da reforma agrária. A verba de R$ 1.454.600 vai para os seguintes assentamentos. No Maranhão, assentamento Olho d'Água em Itapecuru Mirim. No Mato Grosso, assentamentos São Pedro em Paranaíta e Antônio Conselheiro em Tangará da Serra. Em Minas Gerais, assentamento São Francisco em Buritizeiro. No Pará, assentamentos Jussamã em Rio Maria e Corta Corda em Santarém. No Paraná, assentamento Iraci Salete em Bela Vista do Paraíso. Em Pernambuco, assentamento Nova Vida em Orobó. No Piauí, assentamento Flamengo em Jaicos. No Rio Grande do Norte, assentamento Guarapés na cidade de Jandaíra. E no Rio Grande do Sul, assentamentos Chasqueiro e Santa Rosa em Arroio Grande e Nhandu, no município de Pedro Osório. E o trabalhador rural com experiência mínima de 5 anos em atividade agrícola e que recebe até 3 salários mínimos pode se inscrever no Programa Nacional de Reforma Agrária nas agências dos Correios. Os documentos exigidos são a identidade e o CPF, mas a carteira de trabalho ou o certificado de reservista também são válidos. Para ter acesso ao programa, o candidato não pode ser funcionário público ou estrangeiro não naturalizado. O formulário é gratuito e deverá ser preenchido na própria agência dos Correios. Você também não paga nada para enviar o formulário. R$ 14.585 famílias recebem amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: no Acre, Cruzeiro do Sul e Marechal Taumaturgo. Na Bahia, Coronel João Sais Sátiro Dias. Em Goiás, Mutunópolis e Pirinópolis. No Mato Grosso do Sul, Anastácio e Cidrolândia. Em Roraima, Pacaraíma, São Luís e Uiramutã. Fiscalize a distribuição das cestas. Assim, você estará ajudando o governo. Se perceber alguma irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Agora são 7h18. Os motoristas e transportadores vão ter mais tranquilidade nas estradas brasileiras. O país terá a maior fiscalização de cargas, especialmente nas fronteiras. A repórter Norma Neri tem as informações. A Polícia Rodoviária Federal terá mais autonomia na fiscalização de documentos e de veículos de cargas nas fronteiras do país, principalmente no âmbito do Mercosul, com um convênio que será assinado em breve pelos Ministérios dos Transportes e da Justiça. O anúncio foi feito no Rio pelo diretor do Departamento Rodoviário da Secretaria de Transportes Terrestres do Ministério dos Transportes, Jamil Iatim, durante participação no 16º Congresso Nacional de Transporte de Cargas. A gente vai ter mais sustentação, mais fiscalização. Então isso vai dar um pouco mais de tranquilidade para o transportador, no caso, no quesito roubo de carga. O roubo de cargas representou no ano passado um prejuízo para o Brasil da ordem de 500 milhões de reais e a Argentina também perdeu quase a mesma quantia com o problema. Mas enquanto o transporte de carga entre países obedece à legislação internacional, o setor interno brasileiro acontece sem legislação específica. A definição de regras claras para a operação é uma das principais reivindicações dos transportadores que participam do Congresso. Do Rio de Janeiro, Norma Neri. Fiscalização mais rigorosa na aplicação dos recursos para a educação.
A decisão foi tomada na reunião aqui em Brasília dos Conselhos Estaduais do Fundef. A repórter Cristina Guimarães tem os detalhes. A aplicação dos recursos do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, será mais rigorosa. Os conselheiros estaduais passaram a ter responsabilidade solidária sobre os recursos aplicados pelo fundo. Se o dinheiro for desviado e o conselho não denunciar, seus membros passam a ser corresponsáveis. Com essa medida, a fiscalização será maior, o que deve diminuir o número de casos de desvio de verbas destinadas ao ensino fundamental. Durante a reunião dos conselhos estaduais, também ficou acertado que o Fundef deve acompanhar o censo escolar. Isso porque os recursos do fundo são repassados para os municípios de acordo com o número de alunos inscritos na rede pública que é declarado durante o censo. O diretor do Fundef, Ulisses Semeghini, destacou a necessidade ainda de melhorar o financiamento para o transporte escolar, principalmente na área rural, e a capacitação dos conselheiros para que eles possam acompanhar e fiscalizar melhor o fundo. De Brasília, Cristina Guimarães. Agora em Brasília, 7h21. O inverno começou hoje e começou com o primeiro eclipse do milênio. Esse é o nosso destaque do próximo bloco. Aguarde um instante só. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. Porto da Folha, Sergipe, fica na margem do Rio São Francisco, mas não sabia explorar sua potencialidade turística. Depois da chegada do programa Comunidade Ativa, isso mudou. O prefeito Júlio Santana explica que cursos de capacitação estão sendo realizados e um projeto urbanístico desenvolvido para receber o turista. Nós estamos estimulando o turismo, que é uma fonte de renda que vem trazer, com pouca estrutura, muito benefício para o município. Então nós estamos confiando que nós vamos fazer uma urbanização, a pista que liga o povoado Ilha do Ouro, que é a margem do São Francisco, que é um povoado muito bonito, que vem a desenvolver o município de Porto da Folha. O problema de infraestrutura sanitária do município também está sendo resolvido. 300 famílias passaram a ter banheiro e sistema de água encanada em casa. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. No Rio Grande do Sul, centenas de curiosos e astrônomos acordaram cedo hoje para assistir ao primeiro eclipse solar do milênio. As informações você confere com o repórter Lupe Martins. O inverno começou no Rio Grande do Sul com tempo bom, o céu amanheceu claro com poucas nuvens e foi comemorado por centenas de astrônomos e curiosos que levantaram cedo para assistir o primeiro eclipse solar deste milênio em várias cidades gaúchas, especialmente em Pelotas, segundo os astrônomos, o melhor ponto do continente para acompanhar o eclipse. Exatamente às 7h20, o sol apareceu no horizonte de Pelotas, onde a temperatura era de 5 graus, em forma de lua crescente. E às 7h33, atingiu o seu momento máximo de escurecimento, quando o sol ficou 83,1% encoberto pela lua. Na Praia do Cassino, em Rio Grande, no litoral sul, também foi grande o número de pessoas munidas de vidros foscos, filmes fotográficos velados, equipamentos de solda e radiografias. De Porto Alegre, Lupe Martins. E você vai saber agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Começamos com o sul, que tem geadas ao amanhecer no Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, tempo nublado. A temperatura mínima é de 3 graus e a máxima chega a 14 graus. Já no sudeste, o tempo estará encoberto com chuvas no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nevoeiros isolados ao amanhecer em São Paulo. A temperatura mínima será de 4 e a máxima de 26 graus. Tempo nublado com névoa seca em toda a região centro-oeste. As temperaturas estarão variando entre 8 e 29 graus no centro-oeste. Na região norte, o tempo estará nublado e encoberto com pancadas de chuva no Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins. Em Roraima, o céu estará parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 12 graus e a máxima de 35 graus. E na sexta-feira, o Nordeste tem tempo nublado com pancadas de chuva no Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Céu nublado no Piauí e Ceará, mínima 12, máxima 35 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7h25.
Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brasil. Uma boa noite e até amanhã. É isso aí, boa noite para você e não esqueça que amanhã, sexta-feira, às 7 em ponto, nós estaremos de volta. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, elogiou hoje o trabalho da Câmara dos Deputados ao aprovar, em primeiro turno, a proposta de emenda constitucional que limita a edição de medidas provisórias. Para o ministro Marco Aurélio, a restrição ao uso de MPs é favorável ao processo democrático. Eu creio que a aprovação ocorrida ontem na Câmara dos Deputados é um grande avanço em termos de Estado Democrático de Direito, sugerindo, portanto, a atuação de cada poder na área que lhe é reservada pela Constituição Federal. A aprovação na Câmara da limitação do uso de medidas provisórias também foi elogiada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Costa Leite, e pelo presidente da OAB Nacional, Rubens Aprobato. O ministro Maurício Correia, do Supremo Tribunal Federal, vai examinar o pedido feito pelo ex-general paraguaio Lino César Oviedo para aguardar, em regime de liberdade vigiada ou prisão domiciliar, o julgamento de sua extradição, requerida pelo governo do Paraguai. Na segunda-feira, o ministro da Justiça, José Gregório, enviou ofício ao ministro Maurício Correia, informando que Lino Oviedo ingressou com pedido de refúgio junto ao governo brasileiro. Lino Oviedo é acusado, entre outros crimes, de envolvimento na morte do ex-vice-presidente de seu país, Luiz Maria Arganha, e foi detido pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu em junho do ano passado. O plenário do Supremo elegeu os ministros Celso de Mello e Moreira Alves para assumir o cargo de ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Nelson Jobim, que também é presidente do TSE, participou como escrutinador da eleição dos dois novos ministros, que integrarão a partir de agora o quadro da Justiça Eleitoral. E, durante sessão plenária, os ministros do Supremo suspenderam parte da lei do contrato temporário. A lei permitia a contratação por tempo determinado de pessoal para fazer a análise e o registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE. Com a decisão do STF em caráter liminar, fica interrompida a contratação para o INPE. A suspensão é resultado do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade do Partido dos Trabalhadores contra a lei do contrato temporário. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Costa Leite, suspendeu a liminar que desbloqueava parte dos imóveis pertencentes ao grupo OK Construções, de propriedade do empresário e ex-senador Luiz Estevão. A liminar havia sido concedida pelo desembargador Asdrubal Cruxem, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que havia permitido o desbloqueio de parte dos bens de Luiz Estevão. O ministro Paulo Costa Leite acolheu o argumento da Advocacia Geral da União de que a liminar causaria grave risco de lesão à ordem pública e administrativa, com estímulo à multiplicação de decisões no mesmo sentido. A sexta turma do STJ manteve a prisão preventiva decretada contra o ex-cônsul adjunto de Israel, no Rio de Janeiro, Ari Sher. Os ministros negaram o pedido da defesa para o trancamento da ação penal e a extinção da pena devido à imunidade diplomática de Sher. O diplomata responde a processo, acusado de fotografar cenas pornográficas envolvendo adolescentes. O crime está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e a pena de reclusão varia de 1 a 4 anos. A Confederação Brasileira de Futebol será multada em R$1 milhão por dia se não liberar o jogador Juninho Pernambucano para que ele possa mudar de clube. A decisão é do corregedor-geral do TST, ministro Francisco Fausto. Em decisão anterior, o TST se baseou no direito constitucional de livre exercício da profissão e na liberdade de trabalho para extinguir o vínculo esportivo entre Juninho Pernambucano e o Vasco da Gama, determinando que a CBF expedisse imediatamente o atestado para a liberação e transferência do jogador. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios suspendeu a lei distrital que previa a criação de cargos no quadro do governo do Distrito Federal, para fazer a segurança pessoal de ex-governadores. A decisão foi tomada pelo Conselho Especial do TJDFT, no julgamento de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça do DF. Os desembargadores entenderam que a lei orgânica do Distrito Federal é clara em restringir a competência para a criação de cargos ao chefe do Poder Executivo.
Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo suspende contratação temporária para Instituto Nacional de Propriedade Industrial. TST decide, CBF será multada se não liberar Juninho Pernambucano. STJ mantém bloqueio de bens do Grupo OK, do ex-senador Luiz Estevão. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Líderes pedem rapidez na apuração da venda ilegal de títulos que envolve presidente do Senado. Não vamos manufaturar a realidade. Se provas existirem, é óbvio que elas vão aparecer. Senadores esperam aprovar limitação das medidas provisórias em agosto. É um passo importante que o país está dando. Ney Suassuna defende política de exportação mais agressiva. Os líderes dos partidos vão pedir ao Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, rapidez na apuração da venda ilegal de títulos da dívida agrária em que o presidente do Senado Eles vão acompanhar o trabalho. Também ficou acertado que na próxima semana o plenário vai aprovar o pedido de quebra do sigilo bancário de 3 envolvidos na operação ilegal, Vicente de Paula e o casal Vera Campos e Serafim de Moraes. O objetivo é rastrear um cheque que teria sido emitido por Vera Campos e recebido pelo presidente do Senado, Jader Barbalho. O líder do PMDB, senador Renan Calheiros, disse que há consenso em relação à necessidade de investigação, mas não pode haver condenação prévia. Nós não podemos repetir erros que cometeram no passado de condenar sem provas, de sentenciar sem ouvir. O Ministério precisa aprofundar. Nós não vamos manufaturar a realidade. Se provas existirem, é óbvio que elas vão aparecer. Já o líder da oposição, senador José Eduardo Dutra, disse que foi rejeitada a proposta da CPI, mas é uma hipótese que não pode ser descartada. A nossa proposta inicial era de fazer uma CPI específica para investigar a questão do Jader Barbalho, mas era uma proposta da oposição e que não foi aceita pelo consenso. Então nós separamos aquilo que era consensual e, a depender da evolução dos acontecimentos, a iniciativa de CPI poderá ou não ser proposta por nós. Na primeira semana de agosto, o Colégio de Líderes volta a se reunir para avaliar o progresso das investigações. O presidente do Senado, Jader Barbalho, afirmou que a decisão dos líderes foi boa para a instituição. Repórter Maurício Desante. Jader Barbalho considera bem-vinda qualquer iniciativa que possa esclarecer em definitivo as denúncias contra ele. Sobre a emissão irregular de títulos da dívida agrária, os TDAs, o presidente afirma que o assunto já está em parte esclarecido e que a denúncia não passa de uma comédia. Quem tem que esclarecer isso é o Ministério Público. O Ministério Público, esse inquérito, é que vai esclarecer toda essa comédia. Aliás, em grande parte já está esclarecido. Agora, é interessante que, através do inquérito da Polícia Federal, isso seja cabalmente desmoralizado. Jader Barbalho espera que o Ministério Público e a Polícia Federal concluam as investigações até o final de julho. Senadores esperam que a emenda constitucional que limita a edição de medidas provisórias esteja finalmente aprovada até o final de agosto. Essa emenda acaba com a reedição ilimitada de medidas provisórias e obriga o Congresso a votá-las em, no máximo, 120 dias, senão elas perderão efeito. A proposta foi aprovada em primeiro turno ontem pela Câmara dos Deputados. Ela será votada outra vez pelos deputados e só depois retornará ao Senado. O senador José Eduardo Dutra disse que o texto aprovado pela Câmara é razoável. Mas o senador José Fogaça reclamou que, por esse texto, as medidas provisórias serão votadas primeiramente sempre pela Câmara. Ele teme que o Senado não tenha tempo para sugerir mudanças no que for aprovado pelos deputados. Há um grave risco de que no prazo de 60 dias ou de 120 não haja a votação e, consequentemente, não pode haver reedição, a medida provisória cai sem a devida regulamentação das suas consequências. Neste caso, aí há realmente um problema. Já o senador Paulo Artung disse que limitar a edição de medidas provisórias é uma exigência nacional. É um passo importante que o país está dando. Eu acho que o Congresso Nacional, vivendo tantas crises, precisava dar uma resposta à sociedade. Uma das respostas é justamente limitar a edição de medidas provisórias.
O presidente do PMDB, senador Maguito Vilela, quer que o partido deixe a base governista. Ele alegou que o presidente Fernando Henrique não está atendendo às necessidades básicas da população. Maguito Vilela reiterou que o PMDB terá candidato próprio à presidência da República. Não há como o partido criticar as diretrizes do atual governo, pregando um projeto alternativo para o Brasil e, ao mesmo tempo, fazer parte desse mesmo governo. O senador Romero Jucá lamentou a decisão do PMDB e destacou que o partido é importante para o governo. Espero que em setembro o PMDB reafirme o posicionamento de não só estarmos juntos agora, mas construirmos uma chapa forte para ganharmos a eleição no próximo ano. A Comissão Mista de Orçamento aprovou na madrugada de hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. No geral, ficou como o governo queria, disse o presidente da comissão, senador Carlos Bezerra, em entrevista à repórter Beatriz Mendonça. Carlos Bezerra disse que a oposição não obteve sucesso em suas propostas, como a de garantir na LDO aumento real para o salário mínimo no ano que vem. No grosso, no todo, no geral, ficou como o governo queria. Uma das vitórias do governo foi conseguir manter a previsão de um superávit de 31 bilhões de reais no orçamento de 2002. O superávit é o dinheiro que sobra depois do pagamento das despesas da União, sem levar em conta o gasto com juros da dívida. A oposição queria baixar essa reserva para 5 bilhões para garantir investimentos em educação, saúde, estradas e energia. Em instantes, projeto de Ademir Andrade obriga prédios novos a usarem energia solar. A Rádio Senado está transmitindo em ondas curtas para as regiões Norte e Nordeste e para os estados de Goiás e Mato Grosso. A frequência é 5.990 kHz, faixa de 49 metros. E qualquer emissora do país pode retransmitir a programação que é gerada pela Rádio Brás. Rádio Senado em ondas curtas, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da noite. Senador Ademir Andrade propôs que as construtoras sejam obrigadas a instalar nos edifícios novos equipamentos para captação de energia solar. Pelo projeto, isso será obrigatório em municípios com mais de 20 mil habitantes. Ademir Andrade lembrou que o chuveiro elétrico é o grande vilão no consumo de energia e que o aquecimento de água com energia solar representa uma economia de 1/3 nas contas de luz. O senador Valdec Ornelas afirmou que a medida provisória que acabou com a Sudene e criou a Agência de Desenvolvimento do Nordeste não ajuda no combate às desigualdades regionais. Ele reclamou que a medida prevê dinheiro para as agências de desenvolvimento do Norte e Nordeste apenas até 2013. É preciso que se tire, que se suprima essa determinação de prazo de vigência somente até 2013. Ou será que há alguém sonhando que em 10 anos o problema dos desequilíbrios regionais estará resolvido sem nenhuma política ativa, sem nenhuma proposta objetiva, sem nenhum tratamento específico para cada uma das nossas regiões? O senador Ricardo Santos disse que a Comissão de Educação já está examinando o projeto sobre prevenção, tratamento e controle do tráfico de drogas. Esse projeto aumenta a pena para a formação de quadrilha e prevê que o usuário de drogas será tratado como um doente social. O sistema das drogas causa muito mais vítimas do que parece à primeira vista. Todos somos vítimas de sua ação antissocial. O senador Geraldo Cândido acusou o governo de fazer uma política de sabotagem com a Petrobras visando a privatização da empresa. Ele disse que a série de acidentes que tem ocorrido ultimamente na empresa não é normal. A empresa está sendo desmontada. Não sei se há sabotagem, mas me parece que há uma política deliberada de desgaste da imagem da Petrobras. A política de privatização do governo tem ocasionado o sucateamento da empresa. O senador Lindbergh Cury defendeu a construção de um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia para Brasília. Ele disse que o gasoduto já é uma realidade no suprimento de gás natural para as regiões Sudeste e Sul, mas o mesmo não acontece no Centro-Oeste. E o senador Ney Suassuna defendeu a adoção de uma política de exportações mais agressiva. E para isso ele afirmou que o Brasil deve assumir sua liderança natural na América Latina e no Mercosul e fazer intercâmbio com países da África. A África é um mercado importante para o Brasil. Muito importante. A União da África pode ser
junto com a União da América do Sul e Caribe, muito importante. Só há uma solução no mundo globalizado: fazer um bloco, porque isoladamente hoje nós somos nada. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Câmara vota a regulamentação das MPs. Após o entendimento entre as lideranças partidárias, o plenário votou ontem, em primeiro turno, a emenda aglutinativa que trata da regulamentação das medidas provisórias. A matéria aprovada acrescenta dispositivo ao artigo 62 da Constituição, vedando a edição de medidas provisórias em questões como nacionalidade, direito penal e civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e diretrizes orçamentárias. Os deputados também definiram que a MP perderá eficácia se não for convertida em lei no prazo de 60 dias, mas poderá ser prorrogada uma vez por 2 meses. As MPs entrarão em regime de urgência caso não sejam apreciadas na Câmara ou no Senado no prazo de 45 dias, ficando proibida a reedição no mesmo ano em que for editada. O projeto ainda prevê que o governo fica proibido de alterar, por meio de medidas provisórias, o texto constitucional emendado entre janeiro de 1995 até a entrada em vigor da regulamentação aprovada ontem pelos parlamentares. E Ed Rosa defendeu que as medidas provisórias sejam banidas da Constituição, já que o governo vem utilizando este mecanismo sem critério e usurpando as funções do Legislativo. E Ed apoiou também a extinção dos recessos do Congresso Nacional, sugerindo a elaboração de uma escala de férias para os parlamentares, o que permitiria a votação de projetos durante todo o ano. A votação da proposta de emenda constitucional que limita a utilização de medidas provisórias pelo governo federal foi uma das promessas de campanha do presidente da Câmara, Aécio Neves. Durante a sessão que aprovou a PEC, Aécio Neves afirmou que a definição de limites para o uso de MPs abre um novo tempo no relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. Mas o fato de poder estar sentado hoje nessa cadeira, presidindo esta sessão, onde se inicia um tempo novo na relação entre o Poder Legislativo e os demais poderes da República, é algo extremamente relevante, singular, e que eu tenho certeza divido com cada um dos parlamentares que estão aqui. Não existe uma vitória pessoal nessa questão. Hoje, nós estamos permitindo que o parlamento brasileiro se levante e de forma altiva, responsável, como disse o meu líder Arnaldo Madeira, enfrente e assuma as suas responsabilidades. Desenvolvimento regional em debate. Edinho Bez, do PMDB catarinense, elogiou a nova lei de informática, afirmando que o projeto traz grandes benefícios para a indústria e estímulo ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Edinho Bez acredita ainda que a lei vai criar polos industriais tecnológicos em todo o país e estimular a inserção das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste no setor. Elcione Barbalho, do PMDB paraense, lamentou que nenhuma instituição de ensino e pesquisa da Amazônia esteja participando do projeto Genoma por não ter enviado projetos ao CNPq. A inclusão de instituições como a Universidade Federal do Pará no projeto vai colaborar com a pesquisa para combater doenças como a leishmaniose, destacou Elcione Barbalho. Pastor Amarildo, do PPB do Tocantins, defendeu a mobilização da bancada do Norte para intensificar o debate sobre o Fundo Constitucional do Norte e questões que envolvem a extinta Sudã. Pastor Amarildo saudou ainda o Senai e a CNI pela realização das Olimpíadas do Conhecimento em Brasília. Silas Câmara, do PTB, pediu ao governo que dê mais atenção à Confederação Nacional e às federações de pescadores, direcionando recursos para garantir a atividade pesqueira artesanal. Silas Câmara destacou a importância da pesca no Amazonas, que, segundo ele, gera 40 mil empregos. Raimundo Gomes de Matos afirmou que a experiência de Rames Tebet à frente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste na década de 80 fará com que ele, agora ministro da Integração Nacional, lute para diminuir as desigualdades regionais.
Gomes e Matos, do PSDB cearense, considera necessário um reexame da questão regional, reorientando o gasto público para o atendimento da camada da população que permanece à margem do processo de desenvolvimento. João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, registrou a importância da implantação de um ramal do gasoduto Bolívia-Brasil e a construção de uma usina termoelétrica na cidade de Dourados. Conforme João Grandão, o desenvolvimento de Dourados ficará prejudicado se não houver aumento de sua capacidade energética, lembrando que a cidade é a 7ª em crescimento de PIB no país. Expedito Júnior, do PFL de Rondônia, criticou os critérios de liberação de recursos consignados no orçamento da União, afirmando que as destinações propostas pelo Poder Executivo têm precedência sobre as emendas parlamentares. Expedito Júnior citou como exemplo recursos do Ministério da Agricultura e Abastecimento destinados a Rondônia que esperam liberação desde 99. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, anunciou que a Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional fará audiência com os ministros da Fazenda e do Planejamento para discutir a situação dos servidores dos ex-territórios. Eurípides Miranda afirmou que estes servidores não conseguiram até o momento obter junto ao governo federal os seus direitos constitucionais. João Almeida, do PSDB baiano, lamenta que o país esteja despreparado para enfrentar a seca que desestrutura a economia nordestina. O Brasil deveria ter um conjunto de iniciativas para atacar o problema, através de mecanismos de defesa civil e de uma política permanente de convivência com a seca, frisou João Almeida. João Almeida condenou o clientelismo dos coronéis que se aproveitam da penúria dos sertanejos, controlando a distribuição de recursos e dos postos nas frentes de emergência, o que ele considera uma agiotagem da miséria. Coriolano Salles, do PMDB, registrou a instalação da cooperativa de crédito dos servidores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em Vitória da Conquista. Coriolano Salles ressaltou que esta é a 6ª cooperativa de Vitória da Conquista, demonstrando a preocupação da cidade em ampliar as oportunidades de crédito para as parcelas mais pobres da população. Enio Bassi, do PDT gaúcho, questionou os frequentes acidentes envolvendo a Petrobras nos últimos 2 anos e condenou a contratação de pessoas sem qualificação, afirmando que a empresa pertence ao país e não pode ser desmontada dessa forma. José Genuíno, do PT, criticou o projeto que o governador Geraldo Alckmin apresentou à Assembleia Legislativa de São Paulo, que permite a venda de ações da Nossa Caixa, Nosso Banco, a grupos privados. Genuíno acusa Alckmin de tentar aumentar a receita do governo estadual, reestruturando a instituição financeira e passando seu controle acionário a 7 empresas privadas. Clóvis Volpe, do PSDB paulista, entretanto, elogiou o governador Geraldo Alckmin e seu antecessor, Mário Covas, pelo saneamento da Nossa Caixa, Nosso Banco, que agora permite à Assembleia Legislativa Paulista definir sua privatização. O Volpe também enalteceu as conquistas do Banco do Povo, que atende mais de 10 milhões de pequenos empreendedores, com a liberação de 22 milhões de reais para impulsionar a economia de 645 cidades paulistas. Deputado condena vetos ao Plano Nacional de Educação. Ivan Valente, do PT paulista, criticou o presidente da República pelos vetos ao Plano Nacional de Educação, que, segundo o parlamentar, inviabilizam a eficácia da proposta. Valente conclamou os líderes no Congresso a derrubarem os vetos presidenciais para que o Plano de Educação alcance seu objetivo de aumentar a oferta de vagas no ensino público. Valdomiro Fioravante, do PT gaúcho, informou que o Ministério Público da União recebeu representação contra o ministro da Educação, Paulo Renato de Souza. O motivo, segundo Fioravante, foi a inclusão de propaganda política do PSDB, partido do presidente da República, em 555 mil livros escolares. André Benassi, do PSDB, considera a educação a mais eficiente maneira de se erradicar a miséria e destacou ações em favor da municipalização do ensino enquanto foi prefeito do município paulista de Jundiaí. Benassi elogiou ainda os resultados obtidos pelo Fundef e o grande alcance da Bolsa Escola, que garante o sustento de famílias de baixa renda e a educação formal das crianças. Esther Grossi, do PT gaúcho, acredita que o curso de alfabetização de adultos em 3 meses é o que atinge seus objetivos no menor espaço de tempo. Esther Grossi lembrou a realização do 2º curso de alfabetização no Distrito Federal, como exemplo do sucesso da ideia, que também será levada para o ensino de matemática.
Dr. Rosinha, do PT paranaense, afirmou que a lei de diretrizes orçamentárias elaborada pelo governo é a pior dos últimos anos. Na opinião de Rosinha, o governo destinou recursos para garantir sua meta de superávit, prejudicando a seguridade social e setores essenciais como o de energia elétrica. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, defendeu o estímulo à produção de genéricos, mas ressaltou a importância de uma fiscalização mais rigorosa dos laboratórios. Segundo Lincoln Portela, só em Minas Gerais já ocorreram 4 casos de intoxicação por tiroxina esse ano, todas provocadas por altas dosagens em medicamentos genéricos, demonstrando a pouca atenção ao controle de qualidade. Arthur Vigílio, do PSDB, registrou a assinatura hoje de convênio entre o Ministério da Saúde e 46 prefeituras do Amazonas. Os convênios, ressaltou Arthur Vigílio, integram o programa Alvorada, do governo federal. Eu insisti muito com o presidente e, apesar de o Amazonas ter uma renda alta e, portanto, supostamente não ter problemas sociais graves, o presidente, sensível como é, compreendeu que, apesar de a renda ser alta, os problemas sociais existem porque existe muita desigualdade na hora da distribuição dessa própria renda. Então, ele contemplou 46 municípios dos 61 municípios do interior do Amazonas com o projeto Alvorada. E hoje, o ministro Serra assinou o convênio com os prefeitos na parte que tocava a Fundação Nacional de Saúde. Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, disse que, como parlamentar do Norte Fluminense, está acompanhando os investimentos federais na área da saúde. Paulo Feijó elogiou a liberação de R$ 2,5 milhões para reformar hospitais localizados em Campo dos Goitacazes, São João da Barra, Bom Jesus do Itabapuana e Macaé. Hermes Parcianello, do PMDB do Paraná, registrou a presença em Brasília de comitiva do município de Nova Cantu, comandada pelo prefeito Ayrton Anguinolin e integrada por 8 vereadores da cidade. A comitiva, disse Parcianello, agradeceu ao ministro Carlos Melles a liberação de R$ 120 mil para a construção de quadras cobertas nos distritos de Catuzinho e Santo Rei. Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, registrou a moção de apoio do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal ao projeto de sua autoria que reajusta a tabela do imposto de renda. Marçal Filho condena o congelamento estabelecido pela Receita Federal nos últimos anos à tabela de deduções, prejudicando os assalariados. Câmara cria novas CPIs. A Câmara criou esta semana 2 novas comissões parlamentares de inquérito. A primeira vai investigar se foram cometidas irregularidades durante a administração especial do Banco do Estado de São Paulo, o Banespa. A outra vai apurar o envolvimento de pessoas que participaram da instalação do projeto Civan em denúncias de corrupção e tráfico de influência. Os deputados também aprovaram a prorrogação por mais 30 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a ocupação irregular de terras públicas na região amazônica. O novo prazo começa a ser contado a partir de 1º de agosto. Damião Feliciano, do PMDB paraibano, por sua vez, elogiou o presidente da Câmara, Aécio Neves, pela instituição da comissão especial destinada a analisar a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Semiárido Nordestino. Babá, do PT paraense, anunciou estar coletando assinaturas para a sua proposta de criação da CPI da Sudã, visando a apuração dos escândalos verificados no órgão e que envolvem o presidente do Congresso, Jader Barbalho. Babá registrou a presença de garimpeiros da Serra Pelada que vieram a Brasília assistir à aprovação do projeto que garante acesso da categoria aos locais de lavra bloqueados após a privatização da Vale do Rio Doce. Jair Bolsonaro, do PPB do Rio de Janeiro, criticou a nova lei de remuneração dos militares, que fez com que os salários de janeiro deste ano fossem menores que os de dezembro de 2000. Bolsonaro divulgou ainda que enquanto um soldado reformado teve seu auxílio invalidez reduzido de R$ 125 para R$ 112, um general passou a receber mais de R$ 1.000 pelo mesmo benefício. Nelson Pellegrino, do PT, cobrou do governador César Borges que atenda à reivindicação salarial dos policiais civis e militares baianos que há 6 anos não recebem qualquer aumento, apesar da promessa do PFL. Pellegrino garantiu que o alto comando da Bahia está satisfeito com o governador, que ignora o baixo escalão
e promove uma política de intimidação. Marcos Rolim, do PT Gaúcho, informou que delegações dos Conselhos Federal e Estaduais de Psicologia estão em Brasília e realizaram hoje ato público contra a redução da idade penal, objeto de 14 propostas apresentadas na Câmara. Marcos Rolim acha equivocada a ideia de que a punição para adolescentes de 14 ou 16 anos vai diminuir a criminalidade, pois há 8 mil jovens infratores encarcerados em todo o país e os problemas continuam a existir. José Janene, do PPB do Paraná, defendeu a criação de comissão externa para apurar denúncias de torturas psicológicas sofridas por 2 crianças de 6 e 7 anos que foram interrogadas por 4 horas pelo promotor Renato de Lima Castro, em Londrina. O promotor buscou as crianças em casa com o objetivo de esclarecer o sumiço de um par de tênis, contou Janene, informando que apesar da OAB ter apresentado denúncia há 2 meses, até o momento a repartição não se pronunciou. Dr. Heleno, do PSDB Fluminense, relatou visita que fez ao Forte de Copacabana, a convite do Exército Brasileiro, onde conheceu o Museu Histórico da Corporação. Na opinião do Dr. Heleno, o projeto museográfico valoriza fatos e acontecimentos da história do país, onde o Exército teve atuação decisiva. Tânia Soares, do PCdoB sergipano, repudiou as declarações do presidente da República que teria insinuado a participação do senador José Eduardo Dutra na violação do painel eletrônico do Senado. Tânia Soares afirmou que esta é uma tentativa do Palácio do Planalto de calar a oposição e evitar a criação de CPIs para investigar irregularidades envolvendo sua base de sustentação. Giovanni Queiroz, do PDT, aguarda a aprovação do projeto que autoriza o plebiscito para a criação do estado de Carajás, originado do desmembramento do sul paraense, onde moram mais de 1 milhão de habitantes. Giovanni Queiroz elogiou a definição de uma área de 100 hectares para garimpeiros de Serra Pelada que foram expulsos do local após privatização da Vale do Rio Doce. Kátia Abreu, do PFL do Tocantins, fez um relato da história da conquista dos campos, citando, por exemplo, o esforço de lavradores para trazer bois da Índia. Segundo Kátia Abreu, a urbanização acelerada do Brasil faz muitas pessoas viverem sem conhecer de perto a realidade rural. Kátia Abreu disse que em Tocantins o governo estadual reconhece a força do homem do campo, apoiando-o com a eletrificação de 19 mil áreas e a doação de 400 tratores de pneu e a construção de 3 mil quilômetros de estradas para escoar a safra. Homenagem. A Câmara realizou ontem sessão em homenagem aos 10 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, atendendo o requerimento dos deputados Paulo Rocha, Jacques Wagner e Thelma de Souza. Paulo Rocha, do PT paraense, lembrou que a defesa dos direitos dos consumidores ajuda na construção da cidadania e de uma sociedade mais digna e justa. Jacques Wagner, do PT baiano, lembrou que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um dos mais avançados do mundo, garantindo a proteção da parte mais fraca nas relações de consumo. Thelma de Souza, por sua vez, lamentou que apenas 10% dos municípios brasileiros contam com órgãos de defesa do consumidor, fato que mostra a necessidade de se popularizar o código para que todos tenham conhecimento de seus direitos. Márcio Fortes, do PSDB do Rio de Janeiro, registrou os 49 anos de criação do BNDES, elogiando seus funcionários, que transformaram o órgão em um modelo de competência. Márcio Fortes destacou também a atuação do BNDES em investimentos sociais nas áreas de educação, saúde, agricultura familiar, saneamento básico e transporte coletivo, parabenizando ainda o atual presidente Francisco Gro. Luiz Alberto, do PT, defendeu o projeto de sua autoria que volta a denominar o aeroporto da capital baiana de Aeroporto Internacional de Salvador, 2 de Julho, nome alterado em 1998 para Luiz Eduardo Magalhães. Segundo Luiz Alberto, 2 de julho tem um grande valor histórico e afetivo para a Bahia, já que representa a luta do Estado para consolidar a independência do país. Luiz Ribeiro, do PSDB Fluminense, registrou o 64º aniversário do Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro do Brasil criado pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Luiz Ribeiro elogiou ainda a atuação do gerente do Parque de Itatiaia, Léo Nascimento. No último dia 14 de junho, foi comemorado 64 anos de existência do Parque Nacional de Itatiaia. E essa homenagem é mais do que justa, até porque, como citando fatos históricos, no dia 14 de junho de 1937, a primeira área de preservação ambiental foi promulgada pelo então presidente Getúlio Vargas.
A criação do Parque Nacional de Itatiaia marca o início, sim, da história das unidades de conservação do país. Hoje, depois desse tempo passado, já são 212, e naquele tempo não existia nenhuma, ou seja, daí a importância que nós imaginamos para o Parque Nacional de Itatiaia. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. AM 840, FM 90,9. Aqui tem mais informação. Nossa equipe sempre à frente na cobertura dos fatos em nossa cidade, no Brasil e no mundo. Prestação de serviço, esportes, notícia. Rádio Bandeirantes. Informação total. Espaço reservado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a transmissão de horário político gratuito. Oi, gente, boa noite, Brasil. É com muito prazer que eu estou aqui hoje com vocês para fazer o programa do PT. Nosso programa hoje comemora os 21 anos do PT. Um partido que durante todo esse tempo cresceu, amadureceu e se transformou em um dos mais importantes partidos da história da política brasileira. É isso aí. E é hoje, sem dúvida, o que tem mais condições de mudar para melhor o destino do Brasil. E nós temos aqui com a gente um convidado muito especial que vai nos ajudar a contar a história desses 21 anos do PT. Claro, ninguém... Oi, gente, boa noite, Brasil. É com muito prazer que eu estou aqui hoje com vocês para fazer o programa do PT. Nosso programa hoje comemora os 21 anos do PT. Um partido que durante todo esse tempo cresceu, amadureceu e se transformou em um dos mais importantes partidos da história da política brasileira. É isso aí. E é hoje, sem dúvida, o que tem mais condições de mudar para melhor o destino do Brasil. E nós temos aqui com a gente um convidado muito especial que vai nos ajudar a contar a história desses 21 anos do PT. Claro, ninguém...